não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Bom dia para você que deve estar tão perplexo quanto eu, tão assustado com o que aconteceu ontem lá no Supremo Tribunal Federal. Bom dia para você que não está entendendo nada num país onde 400 bagrinhos são condenados e o tubarão desse cardume é absolvido por um mesmo juiz com os mesmos fundamentos. Bom dia para você que hoje desconfia que o direito seja apenas uma narrativa. A narrativa que conta com a adesão da maioria dos magistrados acaba vencendo. Porque no universo onde cabem visões tão diferentes quanto a de Fux e Alexandre Garcia sobre os mesmos fatos, é bem possível que a gente se perca, porque é um labirinto. E há uma palavra que os doutos, conhecedores do direito, gostam de usar, que explicita muito bem isso que aconteceu ontem. É teleologia. O que é teleologia aplicada ao direito? É algo que se produz visando a um determinado fim, pois foi um voto teleológico, o do ministro Luiz Fux, que foi censurado ontem pela esquerda, comemorado pela direita, né, como uma peça muito importante, seja lá qual for o seu julgamento sobre isso. Vai para sempre ser estudado à luz da história, né, como a dissidência de um dos ministros, pelo menos, porque a gente não sabe como vão votar ainda Carmen Lúcia Zanin, que conseguiu enxergar virtudes em Bolsonaro. As virtudes de um líder que apenas estava resignado com o resultado de uma eleição e resolveu cogitar um golpe de Estado, o que não caracteriza crime perante a legislação brasileira. Essa é a síntese do voto do ministro Luiz Fux, que ontem condenou apenas 2 dos 8 réus da trama golpista e assim mesmo por um crime cada um. Ou seja, foi uma condenação, foi um julgamento muito estranho, ao final do qual, né, o ministro Flávio Dino ainda fez uma provocação. O senhor condenou o Mauro Cid? Como é que ficou o Mauro Cid? Aí o Fux falou, condenei. Quantos crimes? 1. Condena um e não condena os demais. Dentro do mesmo universo fático, ou seja, dentro do mesmo mundo. Como pode uma interpretação tão diferente do mesmo movimento entre essas duas versões que nós vimos acontecer aqui debaixo dos nossos olhos ontem, na mesma Suprema Corte, um colegiado de apenas 5 pessoas. E está demonstrado que o mundo contempla versões que não batem, inclusive que não guardam coerência, nem mesmo dentro do campo de pensamento do autor dessas ideias. É isso que nós vamos ver ao longo do jornal de hoje. Como foi o voto do ministro Luiz Fux. 11 horas de um voto recheado de brocardos, de expressões latinas, e eu tenho certeza que, como eu tive muita dificuldade para entender o que falava o douto magistrado, muita gente deve ter ficado também sem entender. Talvez porque a intenção não fosse mesmo comunicar nada claro. Apenas referenciar, né, numa bibliografia muito técnica, uma bibliografia muito sofisticada, aquilo que anteciparia a decisão final, que era mesmo a de absolver Bolsonaro. As consequências disso, as avaliações que estão sendo feitas, tudo isso vai ser tratado ao longo do nosso programa de hoje. E eu confesso para vocês que tive muita dificuldade ontem, porque a coisa não acabava mais, né? O ministro foi tomando tempo para si,
e o voto seguiu noite adentro, e eu vendo aquilo assim, com toda a incredulidade, falei, meu Deus, como é que eu vou abrir o jornal amanhã? Como é que eu vou explicar para as pessoas o que aconteceu ontem lá em Brasília, né? E não sei se conseguiu ou não, a gente vai ver o resultado no final dessa edição de hoje. Eu espero que você, ao final, tenha entendido o que aconteceu, até para que possa me explicar, se for o caso, tá bom? Bom dia, meu querido Alex Amorim, o homem que acompanha a nossa mostra do Instituto Data Milton Neves, né? Ontem a gente fez essa brincadeira aqui, que eu ia criar um instituto aqui chamado Data Milton Neves, porque o Milton Neves, todo mundo sabe, você conhece ele, né, Alex? Sabe quem é o Milton Neves? O Milton Neves é uma pessoa que dá palpite nos jogos de futebol e erra sempre, né? Então, o Data Milton Neves aqui é uma alusão a ele, não que a gente pretenda errar nada, mas é porque aqui nós temos, na nossa amostra constante, só um entrevistado. Então, a nossa chance de acertar, a nossa margem de erro aqui é de 50%, ou seja, ou acerta ou erra. E ontem o Alex acertou o prognóstico do julgamento. Então, o Data Milton Neves estreou muito bem, né? Numa condição em que muito instituto de pesquisa aí não goza nunca de credibilidade absoluta perante a opinião pública. Explica para nós por que você achou que ia ser 4-1 ontem, Alex, quando todo mundo previa um 5-0. Bom dia, Panus, primeiramente. Bom dia, comunidade, todo mundo. Então, Panus, é porque desde o início do julgamento eu percebi que o ministro Fux, ele era o único que ia contra os argumentos do Alexandre de Moraes, tentava intervir, tanto que ele achou ruim. Ele, no meio que não achou ruim, ele interferiu e falou que cada um tinha o seu tempo e não era para interferir os outros ministros no voto. Isso. E nisso eu já meio que entendi que ontem ele poderia ir contra todos os outros ministros que já tinham votado, que foi o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino no caso, e nisso eu imaginei que ele poderia ser contrário, porém eu não imaginei que ele ia ser tão contraditório assim e votar pela absolvição do Bolsonaro, e ele decretou a condenação do Mauro Cid e do Braga Neto. Então foi algo surpreendente tanto para todo mundo que acompanha nós aqui do série, tanto todo mundo que estava na redação. E, sinceramente, foram 13 horas de votos. Eu prestei atenção até umas 2 horas, porque depois eu não aguentei mais o tanto blá 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 que o Fux falou ontem, Panuso. Muito boa sua análise, gostei, Alex. Muito obrigado, acho que, bom, o Data Milton Neves tem lá a sua razão de ser, né? Nós já começamos aí acertando com a nossa amostra viva, que é o Alex, né? O Alex, tem um velho personagem da crônica literária brasileira chamado Barão de Tararé, né? O Barão de Tararé, o nome dele era Aparício Torelli, né? E ele deixou vários haikais, assim, frases assim, que a gente gosta de lembrar em certos momentos, e tem uma que eu adoro, que eu gosto especialmente: de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo, tá? Isso é verdade. Então vamos lá, vamos falar. Plenamente. Vamos falar de futebol, então. Temos alguma coisa para informar para as pessoas hoje, não? Sim, teve. Ontem, Panuso, teve 2 jogos que finalizaram as quartas de finais desses 2 clubes que passaram para as semifinais. O Fluminense ganhou de 2-0 do Bahia e conseguiu a classificação, porque tinha perdido apenas de 1-0 lá na Bahia, gol do Luiz Luciano Juba, e ontem conseguiu essa classificação ganhando de 2-0 lá no Maracanã. E para finalizar, tivemos também Corinthians 2-0 no Atlético Paranaense. Eles já tinham uma vida meio encaminhada, porque o Corinthians já tinha ganhado na Arena da Baixada e ontem só decretou a sua classificação. E hoje, para definir os adversários, teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quem passar pega o Corinthians, e Botafogo e Vasco. Quem passar vai ter o Clássico Carioca contra o Fluminense, Panuso. Então foi isso que teve ontem no mundo do futebol. E vamos nessa, Panuso, que hoje é um dia muito importante para a gente verificar se o Bolsonaro finalmente vai ser condenado pelos atos que ocorreram em 2023 e 2022, Panuso. Muito bom. Isso que o Alex falou, gente, é porque nós temos lá um placar de 2-1 em Brasília, né? Quase que combinou com o placar dos jogos de ontem. Os dois foram 2-0, 2-1 lá em Brasília, no julgamento do Bolsonaro. Temos ainda os votos da ministra Carmen Lúcia hoje. A ministra Carmen Lúcia, que não vai faltar a razão, né? Tem certeza absoluta, porque ela tem conduzido a postura dela ali no Supremo Tribunal Federal com muita responsabilidade. Ela não se arrisca, como fazem certos ministros aí, em aventuras teleológicas. Eu vou falar muitas vezes essa palavra hoje, teleologia. Aquilo que é feito visando um determinado fim, tá? Sim. Beleza, Alex. Então até já te chamo aí, tá bom? Até, vamos nessa. Bom, gente, o julgamento hoje continua durante a tarde, né? Nós vamos conhecer o voto da ministra Carmen Lúcia.
e provavelmente amanhã o voto do ministro Zanin, com a discussão toda que se seguirá sobre dosimetria da pena. E pode ser que nós tenhamos grandes embates hoje no plenário do Supremo, né? Porque já não há mais a mordaça do silêncio decretado pelo ministro Luiz Fux, que na véspera da apresentação do seu voto, já prevendo, né, todo o rumor que isso iria gerar, proibiu os colegas de fazerem a parte. E ninguém pediu a parte ontem, né? Houve apenas um comentário do ministro Flávio Dino, que eu já falei, perguntou a ele por que condenou um e absolveu todos os outros. O Braga Neto ainda não tinha sido condenado pelo Fux. Mas, enfim, vai ser um dia muito quente e tenso lá em Brasília com a repercussão dessa história toda, né? Porque isso dá um gás para a direita, que já está por aí alardeando que o Fux é o senhor da razão no Brasil, etc, etc. E aqui, vou confessar uma coisa para vocês, sabe? Eu fiquei pensando o que leva alguém a adotar essa postura que o Fux adotou. Será que é amor ao direito? Será que a erudição que ele demonstrou nesse voto complexo e com todos os seus brocardos e as citações em latim, será que isso tudo permite a ele construir um mundo diferente daquele que a gente percebe? Os juristas dizem que o que não está nos autos não está no mundo, ou seja, eles só podem enxergar o mundo por aquilo que está ali nos autos, que é o conteúdo probatório e a argumentação de cada uma das partes, né? Especialmente da defesa, que é quem ganha, afinal, a oportunidade de falar durante o julgamento. É a fase da defesa se manifestar, né? Mas ontem houve uma manifestação. Sabe que nós temos aqui no ICL um senhor repórter, que é o Guga Noblar, e o Guga, com o atrevimento e a irreverência dele, ontem, numa entrevista coletiva do Vilardi, no singular, conseguiu tirar do advogado do Bolsonaro uma declaração que talvez sintetize, né, o que aconteceu. O que o Vilardi falou? A defesa, o Fux adotou todos os argumentos da defesa. O Fux adotou todos os argumentos da defesa, ou seja, não abriu espaço para nada. O que está por trás disso? Tem que ter alguma coisa ali. Não pode ser só essa falsa erudição de quem busca brocardos e citações em latim para não se fazer entender. Não pode ser só amor ao direito, porque é evidente que os fatos que esse processo noticia aconteceram no mundo real, existe uma conexão entre o mundo real e o mundo do processo muito bem expressa, né, em documentos e provas que já convenceram 2 dos 5 ministros da primeira turma a votar contra os réus, né? E o mais interessante de tudo, a despeito de recentemente ter divergido em alguns votos lá na condenação dos bagrinhos, o Fux também reconheceu a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para julgar aqueles que depredaram Brasília no dia 8 de janeiro. Agora, ele desconhece a autoridade do Supremo. E curioso, né, é que é um ministro que colocou em xeque até mesmo a existência de um plano de assassinato do colega que estava ao lado, o ministro Alexandre de Moraes. E todo mundo que conhece medianamente essas provas sabe que o que está ali é muito grave, pois para o ministro Luiz Fux, mero cogitatus, mera cogitação. Nada daquilo aconteceu, tá? E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Antes de mostrar os trechos dos vídeos, eu vou mostrar para vocês aqui a capa do site do ICL de hoje, né? Hoje, gente, nós temos aqui um compromisso, hein? Vai ser lançada daqui a pouco no N1 a revista eletrônica do ICL, tá? Tem um artigo meu lá que eu gostaria muito que você lesse depois e comentasse comigo, se quiser comentar. Bota minha arroba no ar para mim, por favor, o Alex, tem aí? @panun, P-A-N-N-U-N. É a minha arroba no Instagram, se você quiser falar comigo, tá aí, ó, @panun. Gostaria muito de conhecer a sua opinião sobre o artigo que eu escrevi sobre a revista do ICL e também sobre o julgamento, tá? Então, me segue lá, Panum, e a gente conversa por lá, pelo direct, tá bom? Gente, tá aqui a capa do ICL para vocês. Olha só que legal a manchete. Fux completa a maioria para condenar Cid Braga Neto, ministro absolve Bolsonaro. Né? E temos outras manchetes aqui. Fux cita Lula para defender a nulidade de Bolsonaro, mas esquece que votou contra a anulação. Fux cita Mensalão como exemplo, mas também esquece que votou contra naquele caso. Temos uma notícia que vem lá das calendas, lá de Marte, olha só. Mistério em Marte, o rover da NASA, a gente já tratou disso aqui ontem, encontrou lá indícios de vida microscópica. Será que Marte um dia foi o berço da vida que depois acabou se instalando aqui na Terra?
todo tipo de cogitação é válida. Agora, mas o principal é o seguinte, isso aqui quebra, né? Se essa descoberta for realmente uma descoberta sólida, e se esses indícios coletados agora por essa sonda que está lá perscrutando o chão de Marte, se isso tudo for verdade, quebra-se aqui um dogma religioso, né? De que Deus fez a Terra e só a Terra, e que nós somos exclusivos e fomos feitos à imagem e semelhança dele, né? Porque a vida é algo que estava para ser ainda descoberto em outros lugares, e agora já sabemos que no nosso vizinho aqui, Marte, um planeta que um dia foi bem parecido com a Terra, é o que se diz, né, com rios caudalosos e tudo mais, pode ter abrigado vida. Bom, olha só, um homem tentou invadir o Palácio do Planalto, mais um, né, e foi alvejado por balas de borracha e foi preso, não foi morto nem nada disso, tá bom? Uma outra informação aqui no site do ICL de hoje, só 10% dos presos do 8 de janeiro ainda continuam detidos e cresce a pressão pela anistia para os bagrinhos. Os tubarões já têm onde se escorar, né? Moraes autoriza a ida de Bolsonaro ao hospital para um procedimento na pele. Vai tirar pintas no domingo, né? Cuidado, gente, vai sob escolta policial, tá? Porque o caminho até o hospital passa na porta da Embaixada dos Estados Unidos. Vocês já viram o perigo, né? E, enquanto isso, a parceira de mão cheia, de primeira hora lá do Bolsonaro, a Carla Zambelli, participou de uma audiência na Câmara por vídeo para exterminar o seu mandato parlamentar, que ela mesma não honrou, preferiu, né, vazar para não enfrentar as consequências que a esperavam, tá? Vou ler aqui para vocês só um trechinho dessa primeira matéria. Olha aqui, ó, Fux completa a maioria para condenar Cid e Braga Neto, ministro absolve Bolsonaro. Os 5 ministros da turma vão decidir se as acusações apresentadas pelo PGR contra lideranças do grupo são procedentes. O julgamento começa de novo às 14 horas desta quinta-feira. E o que é que nos diz o corpo da matéria? Em sessão que começou às 9 horas desta quarta, o ministro Luiz Fux votou para condenar apenas o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Após votar por mais de 11 horas, todos os outros 5 réus foram absolvidos por Fux com argumentos que surpreenderam os especialistas em direito. Os 5 réus inocentados por Fux foram Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, a que ele nem julgou, ele simplesmente não conheceu que o Supremo Tribunal Federal era o foro adequado para julgar o Ramagem, então ele desconsiderou todas as acusações. Almir Garnier, aqui, esse voto surpreendeu todo mundo, até os amigos do Garnier ficaram surpresos. Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e o general Augusto Heleno, e também o ex-ministro Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa, né? Está aqui a cara do ministro Luiz Fux durante a sessão de ontem. Além de absolver o almirante Almir Garnier, o ministro Fux votou para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira de todos os crimes de que foi acusado pela PGR. Dino já tinha votado para dar uma pena menor a Moraes, e Moraes também votou pela condenação. Fux também absolveu o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, de todos os 5 crimes que tinha sido acusado pela PGR. Moraes e Dino votaram por condenar, mas Dino adiantou que quer uma pena menor. O ministro Fux absolveu também Anderson Torres por todos os crimes que foram denunciados no âmbito da trama golpista. E apesar de votar por suspender o julgamento de todos os crimes do deputado Alexandre Ramagem, Fux absolveu o ex-chefe da ABIN pelos crimes citados pela PGR, que foram tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Com isso, para Fux, a tentativa de golpe de Estado se deu apenas entre Mauro Cid e Braga Neto. Ou seja, foi um negócio da cozinha, do palácio. Bolsonaro nem sabia, né? Mero cogitatus, que, como disse ontem o ministro, do alto da sua erudição. Vamos ver, gente, então, o que foi que aconteceu nas palavras do próprio Luiz Fux, para você tirar as suas próprias conclusões. Eu vou começar mostrando para você a parte inicial do julgamento. Vocês já viram na abertura do programa o voto que absolveu o Bolsonaro, mas o ministro elencou uma série de razões técnicas, fez uma pesquisa na jurisprudência, na doutrina, nas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, e encontrou lá muita coisa. Jurisprudência, né, é como mais ou menos procurar textos bíblicos para justificar atitudes morais, né? Você acha tudo ali, você acha desde a invasão de Jericó até o episódio lá no Novo Testamento em que Cristo, ao ser atacado e agredido, oferece
a outra face. Então você tem na Bíblia tudo, você tem na jurisprudência também tudo. Pode buscar lá, você acha qualquer entendimento para qualquer coisa, você pesca o peixe que quer. É como pescar em pesca e pague. Você seleciona o peixe, vai lá e ele morde a sua isca, né? E depois você apresenta aquele peixe como prova de que o lago é piscoso. Mas vamos começar por um dos argumentos dele, o número 2 dessa lista, Alex. Crime organizado tem que ter um planejamento que, segundo o ministro Luiz Fux, os crimes cometidos por uma organização criminosa que ele não reconhece cometeram. Roda para nós, Alex, por favor. Pode banalizar o conceito de crime organizado que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial, que está presente em praticamente os crimes dolosos. Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. Mais uma vez, nas palavras do eminente ministro Celso Mello, em análise do tipo penal congênere de formação de quadrilha, sem a existência de um vínculo associativo estável e dotado de permanência, não se caracteriza no plano da tipicidade penal o delito de quadrilha, incompatível em seu perfil conceitual com os conluios criminosos meramente transitórios. Um outro argumento que o ministro Luiz Fux usou é o de que tinha, para a consumação do tipo penal da abolição violenta do Estado de Direito, do golpe de Estado, teria que haver uma associação para o cometimento de crimes indeterminados. Eu não sou especialista em direito, não sou sequer formado em direito, vou procurar saber o que era isso, encontrei o seguinte, é aquele tipo de categoria de crime que não tem uma determinação, que é genérico, né? Por exemplo, o crime de ato obsceno, né? Que está lá no artigo 233 do Código Penal. O tipo penal diz o seguinte, ó, praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público. Mas o que é ato obsceno? Ele não fala, ele não descreve a cena. Então é um tipo de crime indeterminado. Tá? E a finalidade dele é permitir que a norma acompanhe mudanças sociais e culturais que vão se adaptando ou adaptando o conceito jurídico ao entendimento de cada época. Mas vamos dar sequência aqui. Outra fala do ministro bastante marcante diz respeito a ações e discursos que, segundo ele, são ruins, são deploráveis, são condenáveis, mas o julgamento se insere apenas no campo da moral, não extrapolando para o campo da conspiração aberta, ou seja, não servem como combustível para alimentar a fogueira onde ardia o Estado Democrático de Direito do Brasil. Roda para nós, Alex, por favor. Simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. Introdução ao Pensamento Jurídico, Calouste Gulbenkian, 1996, página 79/80. Em conclusão, senhor presidente, eminentes pares, a importância da metodologia da interpretação dos tipos penais é de tal grandeza que, sem ela, o que resta é o arbítrio. Para entender o ministro, ou você precisa ter cursado uma boa faculdade de Direito, não é qualquer uma boa faculdade de Direito, e talvez você tenha que ter estudado um pouco de latim para entender os brocardos, né, as expressões que ele usou lá para edulcorar, para usar uma palavra também sofisticada aqui, né, para valorizar o conteúdo do que ele estava dizendo, né? E um desses brocardos foi, eu até anotei aqui, é o seguinte, olha, sine legibus nulla pena. Fala o quê? Sem lei não há punição. O Estado não pode te obrigar a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa se não tiver uma lei, né? E ninguém pode ser punido por desrespeitar a lei. Mas o ministro Fux inovou, né? Ele disse ontem literalmente o seguinte, olha, aliás,
é uma citação com relação aos adjetivos, cabe como uma luva, aliás, outra metáfora que ele usou, a mão e a luva, cabe direitinho no presidente Bolsonaro, né? Ele disse que ninguém pode ser punido por ser um canalha. Roda, Alex. A despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Entendeu? Mas tem mais, tá? Tem mais. Antes disso tudo, o ministro fez uma objeção. Aliás, essa objeção não apareceu nos julgamentos dos bagrinhos, tá? Mas ele não reconheceu a legitimidade do Supremo Tribunal Federal como o foro de julgamento desse processo. Ele disse o seguinte: se estamos julgando Bolsonaro pelos crimes que cometeu como presidente, o julgamento tem que ser pelo plenário do Supremo, com a presença dos 11 ministros. Mas, se não for o caso, se achar que ele não tinha cometido, que os crimes foram cometidos depois do exercício do mandato, aí esses processos tinham que estar correndo na justiça comum desde a primeira instância. Era tudo que os advogados de Bolsonaro queriam ouvir, tá bom? E é o que você vai ouvir agora da boca deste prestigioso ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou ter a falsa modéstia, ministro Alexandre, de dizer que eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho muito denso, daí eu ter analisado todas essas páginas, e entender que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade, eu vou dizer por quê. Não é um processo simples. E já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... Nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Eu tinha separado aqui mais 2 trechos para você, mas esses trechos estão contidos nessa fala do ministro Luiz Fux aí, porque ele já aí acolheu mais um argumento da defesa, que foi a de que houve cerceamento de defesa. Por quê? Porque havia uma quantidade gigantesca de material probatório e os advogados disseram que tiveram dificuldade, não tiveram tempo hábil para analisar tudo. Uma outra reclamação dos advogados foi a de que eles não acessaram as fontes originais, apenas as transcrições. Isso acabou, segundo eles, prejudicando o trabalho da defesa, porque não podiam identificar, por exemplo, no depoimento na oitiva das testemunhas, a expressão do rosto, né? Ao que o ministro Flávio Dino respondeu ontem que aquilo não era um julgamento psicológico, que aquilo era um julgamento, aliás, que o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes disseram que aquilo não era um julgamento psicológico, né? Que era um julgamento fático. Então, que isso não tinha importância nenhuma. Mas o ministro Luiz Fux criou até 2 expressões, data dump e
tsunami de dados, né? Para acolher o argumento da defesa de que não houve tempo para analisar tudo, tá? É o VT número 6, Alex. Por favor, coloque ele na agulha e vamos rodar para a gente rever essa partezinha específica da fala do ministro. Garantia constitucional contraditória para a defesa se dá em razão da disponibilização tardia de um verdadeiro tsunami de dados sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática de atos processuais. Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Pois é, pessoal, é isso aí. Mas tem mais, hein? O Fux, o que ele fez ontem? Ele pegou toda a primeira parte da manhã e uma boa parte da tarde para fazer a fundamentação teórica do voto. Foi uma parte chatérrima. Eu sei que as pessoas, assim, por mais que elas quisessem, elas não conseguiram acompanhar, porque era um linguajar inacessível, aquela metalinguagem jurídica que se chama juridiquês, né? Que é aquilo que os doutos conhecedores do direito usam para se afastar das pessoas. Eles falam tão empolado assim porque, entre eles, alguns entendem, até porque a maioria dos advogados tem um nível cultural, um nível educacional, inclusive, muito baixo, né? O Brasil tem alguns dos piores advogados do mundo, embora tenha o maior número de escolas de direito do planeta. Eu, outro dia, até vi um dado que me espantou, que o Brasil tinha mais cursos de direito do que a soma de todos os outros países do mundo. Não sei se é verdade, acho até que pode não ser, né? Mas as surpresas começaram a vir quando a noite foi entrando. E aí a gente ouviu coisas que até o demônio duvidaria ter ouvido da boca de um ministro do Supremo, tá? Uma das coisas mais aberrantes aqui, que mais falaram aos meus ouvidos aqui, eu estou falando de acordo com a minha percepção do processo, então você pode discordar, fique à vontade, mas não pode discordar do que você vai ver, tá bom? Você vai ouvir que todo o movimento golpista armado pelo Bolsonaro não passou de mera irresignação pela derrota recém-sofrida. Coitado do Bolsonaro. Alex, por favor, ponha esse comovente VT no ar, por favor. Deve ser rejeitada, sim, a interpretação ampliativa desse novel tipo penal para abranger condutas que configurem mera irresignação com o resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático no país. No mundo do processo do ministro Luiz Fux, porque ele era ministro do Supremo, quando o Supremo foi atacado por aquela horda de bolsonaristas teleguiados, todo mundo sabe,
Todo mundo estabelece essa relação de causa e efeito, mas o formalismo do ministro Luiz Fux diz que a nossa percepção não é suficiente para estabelecer laços legais de causa e efeito. Ou seja, tinha que ser provado que o Bolsonaro é que estava mandando os bagrinhos lá do 8 de janeiro quebrarem tudo. Então, como não se encontrou essa ordem, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Estava lá longe, essa coisa toda, e o ministro, inclusive, falou do garante, que é uma condição de quem teria que se assegurar de que aquelas ações não aconteceriam, né? E isso não podia ser feito no 8 de janeiro, porque o Bolsonaro já não era mais o presidente da República, portanto, ele não tinha nenhuma obrigação de agir. Ele não era o garantidor da ordem pública e, portanto, ele está isento da mobilização e de tudo o que aconteceu lá em Brasília no 8 de janeiro. Mas o ministro se esqueceu do 12 de dezembro, porque aí o Bolsonaro era presidente da República. Se esqueceu do ato terrorista do aeroporto de Brasília, não falou nada. E também com relação aos acampamentos, disse que o Bolsonaro, já depois que deixou o governo, não tinha obrigação nenhuma de dissuadir, de demover os acampados, de retirá-los das portas dos quartéis. Mas esqueceu que durante o final do governo dele, Bolsonaro, quando ele tinha essa obrigação, ele não fez nada, né? Então, difícil entender esse voto do ministro Luiz Fux, viu? Difícil entender, a não ser por aquela palavra que eu falei, pela teleologia, né? Pela vocação para fazer algo que já está escrito, que já está determinado, é que se pode entender isso. Mas, enfim, no mundo jurídico do ministro Luiz Fux, que é muito diferente do nosso mundo aqui das pessoas normais, tudo não passou. Punhal verde e amarelo, Operação Copa do Brasil, Operação Luneta, planos para assassinar o colega dele, Alexandre de Moraes, o presidente Lula, tudo isso não passou de mera cogitação, só uma cogitação. Roda para nós, por favor, Alex. Mas em qualquer caso, como preceitua Aníbal Bruno, na sua parte geral do direito penal, os pensamentos e desejos criminosos, objeto, embora de apreciação sob critério religioso ou moral, escapam à consideração do direito punitivo. É o que se colhe do velho adágio romano. Cogitationes poenam nemo patitur. Ou seja, ninguém pode ser punido pela cogitação. É sacanagem, é brincadeira. É brincadeira. E também, Bolsonaro não tinha nenhuma obrigação, como eu falei, de acabar com os acampamentos. Nem eles não se formaram enquanto Bolsonaro era presidente. No mundo do Luiz Fux, tudo isso começa quando Bolsonaro deixa de ser presidente da República. É como se os bagrinhos tivessem ali se auto-organizado, não tivessem seguido ordem de ninguém, e o Bolsonaro não tinha obrigação nenhuma de acabar com os acampamentos, não é isso? Roda o próximo para nós, Alex, por favor. A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais, assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. Olha, uma das anotações mais graves desse processo diz respeito a um documento produzido pelo general Mário Fernandes, que é o Plano Punhal Verde e Amarelo, né, e que previa, como eu já disse, você está cansado de saber, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e a captura do ministro Alexandre de Moraes, plano que chegou a ser deflagrado, com homens em posição, né, no plano piloto lá em Brasília, e com armas, veículos alugados por uma instituição militar, mas na impressão do ministro faltou nexo de causalidade entre uma coisa e outra. E mais grave ainda, né? Pode ser, isso aqui foi uma anotação muito severa que eu identifiquei ontem, e isso hoje vai ser objeto de debates com certeza, né? Porque o ministro descobriu algo que o Ministério Público não descobriu.
né? Apesar das perícias, apesar de tudo que foi discutido e feito, o ministro Luiz Fux descobriu que quando o general Mário Fernandes imprimiu aquelas 6 cópias do plano Punhal Verde e Amarelo, na verdade, pode ser que ele não tenha mandado imprimir esse documento, e sim outro, né? Quer dizer, um triplo carpado aí, que olha, ou o Ministério Público errou demais a mão, e é inacreditável que isso tenha acontecido, ou o ministro Luiz Fux é realmente um gênio da investigação criminal. Rode para nós, por favor, Alex. A Procuradoria-Geral da República afirmou que teriam sido impressas 6 cópias dessa minuta, possivelmente para distribuição em reunião sobre o tema. Sua suposição se ampara nos registros que o chefe de gabinete de Mário Fernandes, Reginaldo Vieira de Abreu, imprimiu 6 cópias de um documento denominado Gabinete de Crise no Planalto, às 2h25 do dia 16/12, sendo que a última modificação do arquivo HD 2022 ocorreu, conforme já afirmei, às 2h06 daquela data. No entanto, o arquivo HD 2022 possuía 4 páginas, ao passo que cada cópia do arquivo Gabinete de Crise GSI, impresso por Reginaldo, possuía 30 páginas, conforme PJRA 44/2024. Essa divergência relevantíssima também não foi esclarecida, motivo pelo qual não é possível saber o conteúdo do arquivo, nem se ele se destinava a alguma reunião, muito menos se foi levado ao conhecimento de que qualquer pessoa, e principalmente de Jair Bolsonaro. Pois é como se nada disso tivesse acontecido, né? E eu falei que o ministro Luiz Fux é um gênio da investigação criminal, certamente isso aqui estava nos autos, provavelmente levado pela defesa do Bolsonaro. Eu não me lembro de ter visto isso em lugar nenhum do processo, mas tem peças que a gente não conhece, porque o que a gente recebe são os relatórios da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e, enfim, e os votos dos ministros, né? Eu não vi, confesso para vocês, não sei se existe, não vi essa alegação em momento nenhum, mas uma das informações também mais importantes, o general Mário Fernandes imprime algumas cópias do plano Punhal Verde e Amarelo no mesmo dia, na mesma tarde, em que vai ao Palácio da Alvorada para entregar isso e discutir com o presidente Bolsonaro detalhes, minúcias desse plano. Mas o ministro Luiz Fux descobriu que não. O general Mário Fernandes não esteve no Alvorada no dia, no Palácio da Alvorada, em reunião com o Bolsonaro, no dia em que o Ministério Público alega que ele foi apresentar esse plano, o plano Punhal Verde e Amarelo, que previa a captura do ministro Alexandre de Moraes, que estava, inclusive, em curso. Observe bem essa história das datas agora, como é que ela ficou mal parada. O Ministério Público afirma que em 16/2/2022, Mário Fernandes visitou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada com entrada registrada às 6h05, saída às 6h50 da tarde, confirmando a continuidade do planejamento para a implementação do golpe. Todavia, essa afirmação está em desacordo com as informações do PJRA 44/2024. O nome de Mário Fernandes não consta das visitas relevantes registradas no Palácio Planalto em 16/12/2022. Na realidade, Mário Fernandes visitou o Palácio da Alvorada apenas na noite do dia seguinte, em 17 de dezembro de 2022, às 6h05, conforme consta de folha 73 do PJRA 44/24. Cumpre recordar que a minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise previa a ativação do seu funcionamento em 16/12, ou seja, um dia antes da visita de Mário Fernandes ao Palácio da Alvorada. Não é crível que ele tenha se reunido com Jair Bolsonaro para discutir um suposto plano retroativo. Que o Ministério Público errou esse ponto? Eu me lembro desse dado, era um dado super relevante, todo mundo viu isso no relatório, aquele relatório de mais de 800 páginas da Polícia Federal. Isso era uma coisa que aparecia em destaque e a gente, inclusive, mencionou isso aqui. Agora vem o ministro Luiz Fux e diz que ele não esteve no Alvorada nesse dia, que foi no dia seguinte, quando o plano já estaria em vigor. É isso que significa essa história toda, tá bom? E com relação à obrigação do Bolsonaro de mandar dissolver os acampamentos golpistas, você acha que ele tinha obrigação? Segundo o ministro Luiz Fux, não. Considerando que ele deixou a presidência da República no último dia de janeiro. Aliás, ele deixou antes, né, porque já tinha vazado para os Estados Unidos. A responsabilidade legal dele terminou, segundo o ministro Luiz Fux, no dia em que ele deixa de ser presidente da República. E é essa alegação do ministro que a gente vai ver agora.
as manifestações, faixas, aglomerações, acampamentos de dezembro de 2022. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. O que o ministro Fux não se lembra é que esse pedido do Bolsonaro foi feito muitos dias depois do início daquela mobilização de caminhoneiros no país que ocuparam estradas, né? E foi feito com muita contrariedade evidente, e o Bolsonaro mais apoiava do que pedia para saírem, tanto os caminhoneiros das estradas quanto depois os manifestantes em relação aos quartéis. E, olha, teve coisas realmente dignas de risadas, porque o ministro, para buscar argumentos para absolver Bolsonaro, foi se lembrar dos Black Blocs lá em 2013. Como você se lembra, e se você não se lembra, eu conto para você aqui, os Black Blocs foram uma tática que foi empregada por jovens de todo o país, sem uma liderança específica, sem organicidade nenhuma, não era um movimento formal, não era nada, era só uma tática de protesto, né, de uma multidão desordenada. Mas o ministro Luiz Fux teve a coragem de relacionar o movimento dos Black Blocs, né, aquela motivação dos Black Blocs, àquilo que se formou que culminou no 8 de janeiro, que foi um movimento organizado, um movimento hierarquizado, um movimento que tinha a participação de gente de dentro do Palácio do Planalto, general Mário Fernandes, né? Estava lá organizando o acampamento em Brasília. Então, assim, me desculpe aqui, ministro Luiz Fux, mas é uma tese bastante estapafúrdia, essa tese de que o que aconteceu em Brasília tem qualquer tipo de semelhança com aquilo que aconteceu lá em 2013, 12 anos antes. Fatos semelhantes aconteceram no segundo semestre de 2016. Diversos protestos ocorridos em novembro e dezembro daquele ano em Brasília culminaram em incêndios, devastação de bens públicos privados, pichação de patrimônios tombados e violência praticada contra policiais por criminosos mascarados, portando faixas com os dizeres "fora o presidente, então em exercício na época, Michel Temer". A esplanada dos ministérios foi completamente depredada. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição Alex, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o estado de... Estava aqui orientando o Alex aqui, porque eu queria mudar aqui a ordem dos vezes. Isso aqui sempre acontece aqui no programa, viu, gente? Vocês não liguem, não. Mas vamos lá. Então, vou mostrar para vocês o que aconteceu depois disso, porque o ministro Luiz Fux fez a defesa perfeita do Bolsonaro. É óbvio, né? Ficou óbvio. Ele, enfim, houve memes na internet, todo mundo indignado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, se a gente tiver tempo, essa repercussão. Mas quem conseguiu caracterizar melhor essa situação foi o nosso fantástico Guga Noblar, com a sua irreverência, né? Ele foi lá participar de uma entrevista coletiva do Celso Vilardi, que é o advogado do Bolsonaro. E olhe a resposta que ele conseguiu, né, que muito bem descreve aquilo que aconteceu ontem lá em Brasília. Roda o VT, por favor, Alex. Vamos ver. Tem julgamento que não terminou. Nós temos que esperar o julgamento dos dois ministros que faltam. E depois do julgamento é que nós vamos decidir
o que nós vamos fazer. Vilardi, não está com medo de perder o emprego depois dessa defesa veemente aí do Fux? O Fux defendeu. Que já estão lançando em alguns lugares, porque é o seguinte, na verdade, o ministro Fux reconheceu a tese e o trabalho da defesa. Todas as teses levantadas foram reconhecidas. Obrigado. Eita, então você só colaborou com a defesa. Você não vai fazer ninguém ser demitido. Voltando aqui então, quem está falando isso é o advogado do Bolsonaro, tá? Dr. Celso Vilardi, respeitabilíssimo. O Fux acolheu todos os argumentos da defesa. Não sobrou nada do Ministério Público para ele acolher, né? Acolheu todos os argumentos da defesa. Parece ter sido ótimo. Olha, o dia que o ministro Luiz Fux quiser se aposentar do Supremo, o escritório dele vai ferver de gente, porque foi uma defesa competente mesmo a que ele fez, tá? E olha, ontem houve um silêncio dos colegas, que ficaram ali, né, nas suas cadeiras durante 11 horas seguidas ouvindo aquelas falas empoladas do ministro Luiz Fux, mas houve uma manifestação tênue, né, de desagrado com aquilo que se desenrolava lá em Brasília. Foi do ministro Flávio Dino, né, que não aparteou, como tinha determinado na véspera o autor do voto, Luiz Fux, ele não aparteou, mas na hora em que o julgamento foi suspenso, ele não deixou de demarcar sua posição. Vamos ver, Alex. Sem correr, eu vou abordar Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Anderson Torres e Alexandre Ramagem. Eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauricídio, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Condenando. Um crime, 2, 3... Um crime. Um crime. Obrigado. Então, é condenando Mauricídio e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Bom, eu gostaria de ter mais uma hora aqui para mostrar para vocês as reações de pasmo, de espanto que ontem aconteceram. Infelizmente eu não tenho, mas vai começar o N1 daqui a pouco, que é a mesma coisa, a extensão aqui do Desperta. Eu vou mostrar algumas poucas reações para vocês. A primeira delas é uma relação, e aí eu vou inverter aqui, viu, Alex e Anderson? Olha, eu quero o último VT, o VT número 18 aí. Vamos ver o Malafaia, o que o Malafaia falou. Rapidinho. Povo abençoado do Brasil, o ministro Fux arrasa a farsa de golpe montada pelo ditador Alexandre de Moraes e dá um checkmate no Supremo Tribunal Federal. Ele detona os argumentos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Se eu sou esses dois, eu pedia para ir embora. Malafaia é contentão, felizão da vida lá, né? Mas outros estavam indignados. Por exemplo, Lindbergh Farias, líder do governo na Câmara dos Deputados. Vamos ver, líder do PT na Câmara dos Deputados. Roda o VT para nós, Alex, por favor. Gente, eu nunca vi tanta contradição, tanta incoerência. E é engraçado, né? Porque ele votou pela condenação de mais de 400 pessoas por esses mesmos crimes. Aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro. Agora, na hora de julgar os cabeças, Jair Bolsonaro, muda tudo. Você veja, quando aquele pessoal do 8 de janeiro foi ser julgado, em nenhum momento ele levantou dúvidas sobre a competência de foro do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento. Agora, ele pede nulidade justamente por isso. Eu quero chamar a atenção também que, na hora do recebimento dessa denúncia, contra essa turma que está aqui, contra Jair Bolsonaro, ele também não questionou o foro do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Gente, olha, outras reações aqui, ainda temos uns minutinhos, então vamos lá aproveitar esse tempo muito bem para deixar você bem informado. Os chantagistas lá dos Estados Unidos vibraram, obviamente que vibraram com esse voto, né, que parece ter sido escrito pelo Paulo Figueiredo. Mas o Paulo Figueiredo não teria a competência do Fux para cravar um voto assim tão erudito, tão cheio de brocados, tão cheio de expressões latinas e citações tão proficientes, né, de uma jurisprudência que a gente nem sabe como é que os caras conseguem encontrar lá, mas ele sabe, no português chulo dele, falar sobre alegria, né? E a alegria dele se expressou dessa forma aí que você vai ver no vídeo agora. Olha, mandou uma tuitada dizendo o seguinte: comunistas de iPhones, e uma imagem do Flávio Dino aí
do telefone celular. Aproveitem por pouco tempo. A Apple é empresa americana e em breve todo mundo vai ficar sem conta no iCloud e, portanto, sem iPhone. Vão ficar sem ter como mandar o WhatsApp da Meta, que também é americana, para a Daniela Lima. Daniela Lima, que agora estreou no UOL, que vai estar com a gente aqui no Despertar. Né? É de um atrevimento essa gente, fala a verdade, hein? Vamos para mais uma manifestação aqui, agora do Flávio Bolsonaro. Olha só o que disse o Flávio Bolsonaro sobre o Fux. Ministro Luiz Fux nada mais está fazendo do que sendo juiz. Ao falar o óbvio, choca a assessoria de imprensa de Lula, que entende que os fins justificam os meios. Se é contra Bolsonaro, vale tudo, inclusive torturar a lei e a Constituição Federal. E olha, gente, é preciso prestar atenção nisso aqui, porque de tortura essa gente entende, hein? Portanto, se o Flávio Bolsonaro está falando de tortura aqui, porque deve ser mesmo, tá? Agora, vamos falar de gente mais séria. O advogado Augusto de Arruda Botelho disse o seguinte, está aí para você na sua tela: se Fux apenas divergisse no mérito, e aqui é uma análise técnica do Augusto, hein? Se o Fux divergisse no mérito, absolvendo ou diminuindo a pena, poderia até ser acompanhado por alguém, abrindo a chance de embargos infringentes. Mas com esse voto ele vai ficar isolado. Em outras palavras, o impacto do voto do Fux no resultado prático desse julgamento é zero. Vamos agora ao que disse nas redes sociais a deputada Duda Salabert, né, que é bastante eloquente e que não deixa passar uma oportunidade de dar uma carcada aqui enfim, nessa gente aí. O que diz aqui a Duda? Fux é burro ou mau caráter? Ela pergunta. Ele acolheu a preliminar de incompetência da própria corte. Isso é um contrassenso jurídico. O artigo 102 da Constituição determina que cabe ao Supremo, principalmente, a guarda da Constituição. Ou seja, em dúvidas constitucionais ou crimes envolvendo altas autoridades, é o Supremo quem deve decidir. Ao negar essa competência, um ex-presidente da Corte nega a própria razão de ser do Supremo Tribunal Federal. É como um árbitro dizer que não pode apitar o jogo. Além de burrice, o gesto enfraquece a autoridade constitucional do Supremo e gera insegurança jurídica. E eu quero ler também para vocês aqui o post do Reinaldo Azevedo, meu amigo, jornalista, respeitabilíssimo, né? Reinaldo, que já criticou todos os lados aqui e tem autoridade moral para falar o que diz aqui. Olha, ele diz o seguinte: não é preciso aguardar que o ministro Luiz Fux termine o seu voto para que concluamos que se trata de uma das peças mais vergonhosas jamais pronunciadas na história do Supremo. Assumindo um tom professoral, como se fosse um mestre a falar a aprendizes, com a voz alguns tons acima da habitual, o homem que não está exatamente a ler um voto, mas a fazer um comício em favor dos bolsonaristas. E aí ele pede para ler a análise dele lá no UOL. E eu recomendo a você que leia assim, porque vale a pena ler o que o Reinaldo fala, tá bom, gente? Preciso encerrar, quero dizer para vocês que daqui a pouco o Eduardo Moreira vai estar no N1, vai lançar a nossa revista do ICL, tá? É uma revista super interessante, com uma proposta bem legal. Tem até um artigo meu, como eu falei, se você quiser discutir comigo, a gente faz isso pelo Instagram. Me arroba no ar, fazendo um favor, Alex. Deixa eu pedir pro... O Anderson tá pegando ali a minha arroba, já vai botar aí para vocês, tá bom? Tá aí, ó, Panum, me segue lá no Instagram, a gente conversa por lá, tá bom? E eu quero... Botou aqui no telão já, olha aí, olha. Lançamento da revista oficial do ICL, daqui a pouquinho, né, dia 11, hoje, 8 horas da manhã, no ICL Notícias, primeira edição. E aqui, olha, acesse icl.com.br/grupo. Acesse icl.com.br/grupo. É a URL por onde você vai poder acessar a nossa revista. Vale super a pena. E é de graça, tá? Aproveita, vai lá. Muita gente boa escrevendo para essa revista. E eu tenho certeza que ela será muito proveitosa e de leitura muito prazerosa para você, tá bom? Então vou me recolher agora, abrir espaço para os meus companheiros do N1, agradecendo a sua audiência. E amanhã, sexta-feira, nós estamos de volta aqui. Opa, tem que registrar também que o Alex me passou. Aparece aí, Alex. Aparece aí, Alex. Cadê você? Fale você, homem. Diga. Então, pessoal, antes de finalizar e entregar para o N1, lembrando que agora batemos o recorde de audiência do Desperta, 42.916 pessoas. Então, fique aí para a gente conferir o que vai vir por dentro do voto da Carmen Lúcia e também essa provável condenação do Bolsonaro. Valeu, Panunzio.
Valeu, Alex. Um abraço para você, gente. Obrigado pela audiência enorme. Super obrigado mesmo, hein? E olha, apareçam por aqui todo dia, tá? Não é só hoje. Venha todo dia. Aqui sempre tem informação de qualidade excelente para você que não gosta de ser enganado por esse bando de gente querendo desinformá-lo aí a respeito do que acontece no mundo. Tchau, obrigado. Até amanhã. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.